Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de compartilhar com os irmãos, de maneira simples, algo a respeito dos nossos dias em que estamos vivendo. Na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, e também o capítulo 4, versículo 3 e 4. Peçamos a ajuda do Senhor para que Ele fale à igreja nesses dias. Reconhecemos a necessidade de termos a palavra de Deus restaurada como palavra viva, como uma palavra rema em nosso meio. No capítulo 13, então, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. No capítulo 4, verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Essa palavra tão rica, essa palavra da verdade. Obrigado por essa porção que o Senhor confiou nesse tempo. Esses poucos versículos, mas quando soprado pelo Teu Espírito, possui tanta profundeza, tanta revelação de Ti mesmo. Senhor, reconhecemos os dias em que estamos vivendo, em que a igreja está vivendo, os dias de tantas trevas. Que o Senhor tenha misericórdia, ao Senhor, do Teu povo. Que o Senhor restaure a Tua palavra entre nós. Que o Senhor, pela Sua bondade, fale nesses poucos versículos aos nossos corações mais uma vez. Pedimos isso ao Teu Espírito, que possa nos instruir e nos educar em toda a justiça. Nós Te agradecemos por esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse versículo 16, toda a Escritura, nós temos que considerar esse toda a Escritura. Devemos considerar com toda a nossa atenção. Porque é toda a Escritura. Desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro da Bíblia, Apocalipse. Toda a Escritura foi inspirada. Nós sabemos que Deus escreveu essa Escritura. Ele é o autor deste livro. Foi Ele que escreveu esse livro através de homens, movido pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que soprou a palavra de Deus. Então reconhecemos a perfeição dessa palavra, a autoridade dessa palavra. Reconhecemos que a palavra é o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado, o Filho de Deus. Essa é a realidade mais profunda da palavra de Deus. A palavra é a expressão do próprio Deus. Ela não só ensina sobre Deus, mas ela é o próprio Deus. Graças ao Senhor, porque o Espírito Santo um dia soprou essa palavra e escreveu esta Escritura. Somos gratos ao Senhor por isso. Nós precisamos que toda vez que nós abrimos ela novamente, precisamos que o Espírito Santo sopre como uma palavra viva em nossos corações. Toda a Escritura, toda, não podemos remover nenhuma parte dela. Não podemos remover aquilo que o Senhor escreveu na antiga aliança. Não podemos remover aquilo que o Senhor escreveu para os seus discípulos. Toda Escritura é inspirada. Mas também toda a Escritura
não somente é inspirada, mas toda Escritura também é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda Escritura é importante, toda, irmãos, toda, sem exceção. Toda Escritura é útil para a formação do caráter do nosso Senhor em nós. Toda Escritura. A Igreja deveria reconhecer, na sua experiência, que ela precisa se submeter ao governo desse Deus, esse mesmo Deus que escreveu a Escritura. A Igreja precisa reconhecer na sua experiência que ela vive debaixo do cabeça e do governo de Cristo, debaixo do governo do Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer que nenhum princípio do mundo ou do governo do mundo é útil para a Igreja. Portanto, nós não podemos contextualizar a palavra de Deus. Nós devemos entender que nós estamos debaixo do governo de Deus. Portanto, são os princípios de Deus que nós devemos conhecer e submeter. Não podemos mesclar os princípios de Deus com os princípios do mundo. Não podemos atualizar os princípios de Deus, a palavra de Deus, com os princípios do mundo. Nós precisamos reconhecer que nós vivemos debaixo do governo de Deus. E para aqueles que estão debaixo do governo de Deus, o que interessa são os princípios da sua palavra. São os seus ensinos, é a sua repreensão, é a sua correção. Não podemos remover nenhuma porção das Escrituras. Mas que dias tão difíceis nós vivemos, porque não se pode mais repreender, corrigir e educar. Não podemos mais falar sobre a cruz. Uma grande dificuldade de falarmos sobre separação do mundo, de falarmos sobre a realidade espiritual do corpo de Cristo, porque cada um quer seguir o seu próprio caminho. Não podemos mais falar da necessidade de vivermos para os interesses do nosso Senhor. Esses são os dias em que a Igreja se encontra. Essas são as trevas que têm entrado para dentro da Igreja. Precisamos reconhecer que toda Escritura é útil. Irmãos, não podemos remover aquilo que o Senhor escreveu na lei. Cristo cumpriu toda a lei, mas Ele não anulou os princípios espirituais da palavra de Deus, porque todos os princípios permanecem os mesmos na antiga aliança e na nova aliança. Precisamos reconhecer que quando Deus escreve a sua palavra, precisamos reconhecer que essa palavra e seus princípios são imutáveis. Não podemos remover, então, tudo aquilo que o Senhor deixou na antiga aliança. Precisamos reconhecer esse governo do Espírito Santo e reconhecer então que ali possui muitos ensinos, muitos princípios para a Igreja em nossos dias. Não podemos dizer que aquilo que o Senhor escreveu para os seus discípulos é somente para os seus discípulos. Devemos reconhecer que todos nós temos esse chamamento. Sabemos que nem todos, de fato, na experiência, seguem o Senhor como discípulo. Eles seguem o Senhor como filhos de Deus, mas eles não querem seguir o Senhor como seus discípulos. Mas esse chamamento
é para todos nós. Tudo aquilo que o Senhor falou aos discípulos, instruiu os discípulos, o Senhor também estava falando à sua igreja, ensinando a sua igreja. Precisamos reconhecer todos esses princípios porque nós vivemos debaixo do governo de Deus. Não vivemos debaixo do governo do mundo. Como nós falamos, não podemos contextualizar a palavra de Deus. Para muitos, talvez, nos dias em que nós vivemos, nós teríamos que arrancar muitas páginas desse livro, porque ela não tem importância. Para muitos, ela não possui nenhum significado e nenhum princípio. Mas isso é descrer desse próprio versículo, onde o Espírito Santo, através de Paulo, escreve dizendo que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino. Então não podemos arrancar dessa Bíblia nenhuma página, ainda que nós não venhamos a compreender todas as coisas, ainda que não tenha aceitação de todas as coisas, ainda que essa palavra nos confronte, nos corrija, nos exorte, não podemos mesclar a palavra. Não podemos alterar a palavra por causa dos nossos sentimentos. Não podemos contextualizar a palavra de Deus, porque toda ela é útil. Precisamos reconhecer que aquele chamado, então, para os discípulos, é o nosso chamamento. Precisamos reconhecer que somos chamados para negar a nós mesmos e seguir o Senhor. Esse não é o chamado para os discípulos. Tomar a cruz não é somente para aqueles 12 discípulos. Tomar a cruz é um chamado para todo aquele que quer seguir o Senhor. Negar as nossas próprias paixões, as nossas próprias concupiscências, os nossos próprios interesses. Negar todas as coisas e seguir o Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Os dias em que nós vivemos são dias de grandes trevas. Então, que dificuldade temos, de fato, de falar de santificação, de separação, de vida coletiva, onde nós nos doamos para os outros. Como podemos dizer que amamos uns aos outros, mas não queremos viver a comunhão dos santos? Como podemos dizer que amamos o Senhor, mas não queremos partir o pão todos os domingos? Esses são os dias em que a igreja se encontra. Dias em que há repulsa da sua palavra, porque não queremos receber a correção do Senhor. Não queremos ouvir nada que confronte o nosso egoísmo. Esses são dias em que a igreja vive. Dias de trevas. Pedimos ao Senhor e ao Espírito Santo que reavive a palavra em nossos corações. Que o Senhor ainda, pela sua misericórdia, encontre um verdadeiro caminho de aceitação dentro da sua igreja. Porque aquele que ama o Senhor também ama as suas palavras. E aquele que ama as suas palavras, acolhe as suas palavras com alegria, com mansidão e com fé. Mas o que nós temos encontrado hoje é um sentimento contrário à palavra. Observe então, no capítulo 4, o versículo 3. Pois haverá tempo, e esse é o nosso tempo. Esses são os nossos dias. Essa exortação de Paulo, escrevendo para Timóteo, esses são os dias em que a igreja está vivendo. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esses são os dias. Então, olhamos para a lei, para a antiga aliança, para a realidade espiritual, porque Cristo trouxe toda a realidade espiritual daquela palavra. É a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é inspirada, ela é escrita por Deus, toda a palavra. Então pegamos os princípios que nela encontramos e jogamos fora. Achamos que aquilo não é mais para nós.
Achamos que tomar a cruz e servir o Senhor para os discípulos, isso não tem nada a ver conosco. Isso confronta o nosso egoísmo. Falar que somos chamados para viver uma vida separada do mundo e nos submeter aos princípios e ao governo da palavra de Deus, de vivermos mais próximos na comunhão uns com os outros, na realidade espiritual do corpo de Cristo. Reconhecer que tudo aquilo que o Senhor confia a nós, tudo aquilo que Ele faz em nós, visa essa expressão coletiva. Tudo que nós temos não é para nós mesmos, mas sim para outros. Mas hoje, o que cada um tem buscado é a sua própria vida, é o seu próprio caminho, é cuidar do seu próprio interesse, da sua própria vida. Falamos de amor, mas não queremos nos render à vida prática do corpo de Cristo. Que cristianismo estranho nós estamos vivendo. Uma vida que busca os seus próprios prazeres e deleites. Uma vida que acha que aquilo que temos de conhecimento é suficiente. Esses são os dias em que nós estamos vivendo. Então, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Olha o versículo 4, essa palavra é tão forte. E se recusarão a dar ouvidos. Uma ideia aqui dessa palavra, recusarão, é que em nossos dias, e veja se isso não é assim, desviarão os ouvidos da verdade. E não é assim. Queremos falar de amor, mas não queremos viver a verdade. Queremos desviar nossos ouvidos da verdade. Não queremos dar atenção a uma palavra que fala de morte, de cruz. Queremos somente ouvir aquilo que é para o nosso deleite, aquilo que traz um bem-estar. Essa palavra recusarão tem um outro sentido. Essa palavra recusarão significa repugnar. Veja que palavra forte é isso. Uma outra ideia para essa palavra, mais forte ainda, seria enjoar. Em nossos dias, muito estarão enjoados dessa palavra. Essa palavra de correção, essa palavra de disciplina, essa palavra da prática da verdade, da justiça, essa palavra da realidade, da vida coletiva que está se perdendo em nossos dias. Não é da vontade de Deus que nós venhamos a seguir nossas vidas, trancados em nossas casas. Nunca foi da vontade de Deus. Deus estabeleceu na realidade espiritual do corpo de Cristo, para que nessa esfera coletiva nós venhamos a ser trabalhados em nosso egoísmo, no nosso senso de justiça própria, no nosso senso de conhecimento que achamos que é tão elevado, mas quando colocados junto com os irmãos, muitas vezes vemos a falência desse conhecimento. A grande dificuldade de aplicarmos tudo o que temos conhecido está atribuída a isso. Nossas cabeças cheias de conhecimento, de orgulho, de altivez, porque recusamos, estamos enjoados desse assunto, da vida coletiva, do corpo de Cristo, da igreja, da noiva adornada a qual o Senhor espera. Queremos que Ele venha, queremos que o noivo venha, mas não queremos viver vidas como noiva. Não queremos viver como a noiva do Cordeiro. Porque noiva é uma expressão de um conjunto. Noiva é uma expressão coletiva. Junto com todos os santos, somos uma expressão da noiva. Que o Senhor nos ajude nesses dias. Então, recusarão a dar ouvidos. Essa palavra tão forte, repugnar, enjoar.
Lá em Números, no capítulo 21, há um versículo que traz um pouco de compreensão. Aí nesse versículo, Números no capítulo 21, o versículo 5. Então falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma, veja isso, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Nós sabemos que qual é o cenário aqui. O Senhor havia enviado a esse povo o maná. Nós sabemos que o verdadeiro maná, o verdadeiro pão é o nosso Senhor. Aquele maná era só um tipo, aquele maná era só uma figura. Aquele maná era para eles uma comida que eles nunca tinham provado antes. Eles nunca viram algo semelhante àquele maná. Mas no decorrer do tempo e da jornada daquele povo no deserto, suas almas estavam com fastio desse maná. O maná que veio do céu. O maná que era o pão vivo que veio do céu. Esse maná era a provisão de Deus para os homens. Esse maná havia provido a libertação do cativeiro do Egito. Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o pão, esse é o nosso Senhor. Esse é o Filho que Deus enviou. Esse é o que promoveu libertação àqueles que estavam cativos do pecado. Mas parece que o tempo passa e nós esquecemos dessas coisas e não reconhecemos mais esse pão celestial. Estamos enjoados então da palavra de Deus, da palavra da verdade, da palavra da justiça, da palavra de separação, da palavra de santificação. Recusamos, repugnamos, estamos enjoados. Nossa alma está enjoada da palavra de Deus. Se não amamos a palavra de Deus, não amamos o Senhor. Esses são os dias em que nós vivemos. Essa palavra fastio, ela significa falta de fome. Falta de fome. Sem apetite. Nossa alma tem fastio da palavra de Deus. E sabe outro aspecto desse significado que completa o significado ali de 2 Timóteo, versículo 4, e se recusarão. Essa palavra fastio significa repugnar. Repugnar as pessoas, repugnar pessoas ou coisas. No caso ali, Israel, o pão. Eles estavam enjoados daquele pão. Um outro sentido para essa palavra fastio é a aversão. Eles estavam enjoados daquele pão. É essa palavra que Paulo está usando em 2 Timóteo. Recusarão. Não queremos ouvir essas coisas. Não queremos acolher. Essa palavra ela é dura demais. Enquanto nossos corações deveriam se encher de alegria, porque o Senhor corrige os filhos a quem Ele ama. É a mão bondosa do Senhor nos corrigindo, nos repreendendo, para que sejamos então formados em toda a sua justiça. Recusarão a dar ouvidos à sua palavra. Ao invés de ouvirmos a sua palavra, a nossa alma busca então aquelas paixões do mundo, a antiga comida do mundo, os alimentos do mundo. Era disso que esse povo na antiga aliança tinha saudade.
das comidas do Egito. Que o Senhor fale aos nossos corações. Então, muitas vezes buscamos mais os prazeres que nos satisfaz, nossa vaidade, nossos interesses, nossas paixões, do que de fato nos render a essa palavra. Que o Senhor tenha de misericórdia e fale aos nossos corações nessa pequena porção. Há um texto em Lucas ainda para concluirmos, em Lucas 9. Nós podemos abrir juntos. Lucas 9, o versículo 26. Porque qualquer que de mim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar. Que possamos acolher a palavra que temos recebido nos nossos dias. Que não venhamos a repugnar, que não venhamos ter sentimentos contrários a tudo que o Espírito Santo tem falado na sua igreja. Que possamos reconhecer toda a Escritura como sendo inspirada e como sendo útil para o ensino. Não venhamos a remover nada desta palavra, porque toda essa palavra será utilizada pelo Espírito Santo para nos educar na justiça. Agradecemos ao Senhor, porque até aqui Ele tem sido bondoso em trazer a Tua palavra. Que essa palavra encontre uma terra boa, para que ela frutifique nesses dias. E que a igreja de fato resplandeça a sua luz e possa acolher a palavra da verdade. Assim nós confiamos essa breve meditação. Em nome de Jesus. Amém.